Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é torcedor, para você que é torcedora, meu nome é Sávio Ferreira. Sejam bem-vindos ao canal Be The Futebol. Futebol é emoção, é paixão, é amor. Futebol não é só um jogo. Futebol é arte, é cultura, é lazer. Futebol é você. Seja o futebol. Olá, torcedor, olá, torcedora. Olá para você que não é torcedor, mas que está presente aqui neste canal ouvindo este podcast. De qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seu like, seu dislike, compartilhar o conteúdo, pegando o link deste podcast, espalhando para os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, etc. Também convido vocês a ativarem a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhum podcast postado no canal Be The Futebol. Deixe aqui embaixo nos comentários também sua opinião, sua sugestão de podcast, o que você achou da quarta rodada da UEFA Champions League, o que você espera para a quinta rodada da Champions, para a sexta rodada, qual clube está jogando melhor, qual clube é favorito, qual clube, na sua opinião, vai ganhar esta competição, enfim, sintam-se à vontade para comentar o conteúdo do Be The Futebol. E agora vamos analisar um pouco esta quarta rodada da UEFA Champions League e fazer um prognóstico da quinta e da sexta rodada da fase de grupos da Champions. Pelo grupo A, tivemos o Bayern de Munique se classificando para as oitavas de finais com 2 jogos de antecedência. O Bayern de Munique venceu o Red Bull Salzburg por 3-1. O Bayern de Munique, claro, totalmente favorito, se consolidou com o resultado de 3-1. Os gols pelo lado do Bayern foram marcados por Lewandowski, Coman e Leroy Sané. Berisha descontou para o Red Bull Salzburg. Uma excelente vitória do Bayern de Munique, já consolidando a sua classificação, com 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Mas fica um adendo para a excelente partida que fez o Red Bull Salzburg. O Red Bull Salzburg deu 19 chutes na meta do Bayern de Munique. Algo muito raro de se acontecer hoje em dia, ver um clube conseguindo finalizar muitas vezes, praticamente 20 vezes, contra a meta dos alemães. Uma excelente partida, não pelo resultado, mas pelo desempenho do Red Bull Salzburg, que, pela partida que fez, pode beliscar uma segunda vaga, principalmente por conta do resultado do outro jogo do grupo. O Atlético de Madrid empatou por 0-0 contra o Lokomotiv Moscou, na Espanha. Foi um jogo de poderio total do Atlético de Madrid, com controle do jogo, com 20 finalizações contra praticamente nem 5 do Lokomotiv Moscou, mas não conseguiu o resultado. Ficou só com o 0-0 e se complicou demais na tabela para tentar se classificar para as oitavas de finais. Isso porque o Atlético de Madrid agora, nesta quinta rodada da fase de grupos da Champions, vai enfrentar o Bayern de Munique em casa. Apesar de ser em casa, o favoritismo continua sendo do Bayern. O Bayern pode muito bem ganhar do Atlético de Madrid e complicar ainda mais a vida dos colchoneiros. Isso porque, pelo outro jogo, o Lokomotiv Moscou vai enfrentar o Red Bull Salzburg. A tabela é a seguinte: Bayern de Munique com 12 pontos, já classificado, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo vem o Atlético de Madrid com 5 pontos, Lokomotiv Moscou em terceiro com 3 pontos e Red Bull Salzburg em último com 1 ponto só. Mas, o que acontece? Supondo que o Atlético de Madrid perca seu jogo em casa, independente do resultado, o Atlético de Madrid pode se complicar neste grupo para a última rodada. Porque uma vitória do Lokomotiv Moscou contra o Red Bull Salzburg já ultrapassa o Atlético de Madrid em pontos, ficando com 6, deixando o time espanhol com 5. Ou seja, o Atlético de Madrid precisa urgente da vitória para não se complicar na última rodada. Claro que ele pode se classificar já com essa rodada. Se ele ganhar do Bayern de Munique e os Lokomotiv Moscou e o Red Bull Salzburg empatarem seu jogo, o Atlético de Madrid já se classifica para as oitavas de finais. Mas eu acho muito difícil, vai ter uma tarefa muito dura, vai precisar muito de fazer um jogo perfeito contra o Bayern de Munique para o Atlético de Madrid não se complicar na última rodada. Até porque, se o Red Bull Salzburg vence, o Lokomotiv Moscou vai a 4 pontos. Na última rodada teremos Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg. O jogo vai ser na casa do Red Bull, decidindo quem será o segundo colocado. Só para relembrar, agora teremos na quinta rodada
Atlético de Madrid contra Bayern de Munique e Lokomotiv Moscou e Red Bull Salzburg. E assim ficou o grupo A. Pelo grupo B, o Real Madrid ganhou seu jogo e precisava urgente da vitória contra o Inter de Milão. Era um confronto direto, um confronto de 6 pontos, mas o time espanhol levou a melhor. No excelente jogo, numa ótima partida do Real Madrid, o Real Madrid venceu por 2-0, com um gol de pênalti de Hazard e um gol contra de Hakimi. O jogo aconteceu na Itália, e o Real Madrid jogou muito bem. Claro que isso se deve ao fato de Arturo Vidal ter sido expulso logo na primeira etapa. Após uma discussão com o juiz, após reclamação, tomou o cartão amarelo e deu uma peitada no juiz após tomar um cartão amarelo e recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Uma situação muito delicada agora ficou para a Inter de Milão. Isso porque o Borussia Mönchengladbach ganhou seu jogo contra o Shakhtar Donetsk por 4-0. Os gols foram marcados por Stindl de pênalti, Elvedi, Embolo e Wentz. Uma excelente vitória do Gladbach, que agora lidera o grupo. Na verdade, já liderava na rodada passada e continuou. Mas agora, o Borussia Mönchengladbach tem 8 pontos, Real Madrid em segundo com 7 pontos, Shakhtar Donetsk em terceiro com 4 pontos e Inter de Milão em último colocado com apenas 2 pontos. O Borussia Mönchengladbach praticamente só depende de si para se classificar e principalmente se classificar em primeiro. Até porque, nesta próxima rodada, na quinta rodada da fase de grupos da Champions, teremos Shakhtar Donetsk enfrentando o Real Madrid na Ucrânia, um jogo de 6 pontos para as duas equipes. Se o Real Madrid ganhar, o Real Madrid já consolida sua classificação para as oitavas de finais e, se o Real Madrid perder, praticamente perde a posição, o segundo lugar, para o Shakhtar Donetsk. E pelo outro jogo teremos Borussia Mönchengladbach contra a Inter de Milão. O Borussia joga novamente em casa, e pelo que vem jogando, provavelmente irá consolidar no resultado. A Inter precisa de um milagre, precisa ganhar os 2 jogos finais e ainda ter uma combinação de resultados para tentar se classificar. Nós veremos o que vai acontecer neste grupo B. Pelo grupo C, tivemos o Manchester City consolidando a sua classificação. O Manchester City venceu o Olympiacos fora de casa por 1-0. O gol foi marcado por Phil Foden. O Manchester City jogou muito melhor, praticamente controlou o jogo e não deixou o Olympiacos jogar. O Olympiacos teve apenas 2 finalizações na partida. Já o Manchester City teve mais de 20 finalizações no jogo. Uma excelente vitória, uma vitória de consolidação do favoritismo do time do Pep Guardiola, mas que vive uma temporada muito atípica, com vários altos e baixos, principalmente no campeonato inglês. Mas, na Liga dos Campeões, o Manchester City segue 100%, com 4 jogos, 4 vitórias e classificado para as oitavas de finais da Champions. Mas, pelo outro jogo, tivemos o que pode ser o segundo colocado deste grupo, Porto. A equipe do Porto venceu fora de casa o Olympique de Marseille por 2-0. Uma ótima vitória, da equipe do Porto, até porque as pretensões da equipe do Porto é se classificar para as oitavas de finais. Os gols da partida foram marcados por Sérgio Oliveira, de pênalti, e também por Sanusi. Uma ótima vitória do Porto fora de casa, principalmente para as pretensões do clube. A tabela de classificação ficou assim: Manchester City em primeiro com 12 pontos, Porto em segundo com 9 pontos, Olympiacos em terceiro com 3 pontos e Olympique de Marseille em último com 0 pontos. Uma campanha péssima, uma campanha muito abaixo do que todo mundo pensou do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille tem 4 jogos e 4 derrotas. Não conseguiu vencer nenhuma partida. Uma campanha trágica. Talvez nem mesmo vai conseguir marcar um ponto neste grupo. Já, em comparação, o Porto só precisa de si para se classificar. Apenas um empate já garante o clube português nas oitavas de finais. Pela quinta rodada, a equipe do Porto enfrentará o Manchester City em Portugal. E só depende de si para se classificar para as oitavas de finais. Apenas um empate já é o suficiente para a equipe do Porto se classificar. Pelo outro jogo do grupo, teremos o Olympique de Marseille enfrentando o Olympiacos na França. Se o Olympique de Marseille quer pelo menos se classificar para a Europa League, vai ter que ganhar esse jogo, porque é um jogo de 6 pontos para as duas equipes. O Olympiacos vai tentar ganhar e torcer para uma derrota do Porto, para quem sabe na última rodada tentar se classificar, e o Olympique de Marseille vai tentar ganhar, para tentar pelo menos chegar a alcançar uma vaga na Europa League. Pelo grupo D, poderíamos ter o Liverpool saindo mais um classificado para as oitavas de finais, mas não foi o que aconteceu.
O Liverpool perdeu em casa por 2-0 contra a Atalanta. A Atalanta fez um excelente jogo, jogou demais, controlou as ações do jogo, não deixou o Liverpool se consolidar como favorito, não deixou o Liverpool praticamente implantar o seu estilo de jogo e venceu a partida por 2-0, com os gols marcados por Ilicic e Gozens. Uma excelente vitória da Atalanta e, um adendo, fica aqui um perigo para o Liverpool. Após essa derrota e principalmente pelo resultado do outro jogo, o Liverpool pode correr risco de ficar fora das oitavas de finais. Acho difícil, até porque o Liverpool ainda pega o Midland, mas é bom o Liverpool abrir o olho. Pelo outro jogo do grupo, tivemos o Ajax vencendo em casa por 3-1 a equipe do Midland. Os gols do Ajax foram marcados por Gravenberch, Masrouri e David Neres. Pelo lado do Midland, Mabil descontou de pênalti. Uma ótima vitória, uma vitória fácil da equipe do Ajax, né? Principalmente porque jogava em casa, tinha mais elenco, muito mais time e conseguiu se consolidar. E deixou o grupo bem mais embolado. Até porque, como eu falei anteriormente, o Liverpool perdeu seu jogo. Então a classificação do grupo D ficou assim: Liverpool em primeiro com 9 pontos, Ajax em segundo com 7 pontos, Atalanta em terceiro com também 7 pontos e Midland, praticamente ali o patinho feio, saco de pancadas do grupo, em último colocado com 0 pontos. Um grupo muito embolado agora. Claro que isso se deve à derrota do Liverpool, porque se o Liverpool ganha seu jogo, ele estaria classificado para as oitavas. Mas como perdeu, deixou o grupo mais embolado. Na próxima rodada, ou seja, nesta quinta rodada que vai acontecer amanhã e depois da UEFA Champions League, teremos Atalanta e Midland. Atalanta totalmente favorito, pode aí conquistar mais 3 pontos e chegar a 10 pontos. E o Liverpool enfrenta em casa a equipe do Ajax. Um confronto direto, um confronto de 6 pontos, onde o Liverpool só depende de si para se classificar. Mas se o Liverpool perde a sua partida e, por exemplo, a Atalanta ganha o outro jogo, o Liverpool cai para terceiro do grupo. E aí vai correr risco, né, de perder sua classificação na última rodada. Bom, vamos ver o que vai acontecer neste grupo D. Pelo grupo E, tivemos Chelsea e Sevilha garantindo as suas respectivas vagas para as oitavas de finais da UEFA Champions League. Chelsea venceu fora de casa a equipe do Rennes por 2-1. Os gols foram marcados por Hudson-Odoi e Olivier Giroud para o Chelsea, e pelo lado do Rennes, Guirassy descontou. Uma ótima vitória do Chelsea, consolidando seu favoritismo e garantindo sua vaga para as oitavas de finais. O Sevilha também venceu a sua partida fora de casa, só que contra o Krasnodar. A equipe do Sevilha venceu por 2-1, com os gols de Rakitic e El Haddad pelo lado do Sevilha e Henderson pelo lado da equipe do Krasnodar. Uma ótima vitória do Sevilha, uma vitória que, apesar do placar magro de 2-1, o Sevilha jogou melhor. Teve mais de 20 finalizações no jogo, contra apenas 11 da equipe do Krasnodar. A tabela ficou a seguinte: Chelsea e Sevilha empatados na liderança, com 10 pontos, porém o Chelsea está em primeiro por critérios de desempate, e Krasnodar e Rennes em terceiro e em quarto, com 1 ponto. Krasnodar em terceiro, por também critérios de desempate. E nesta próxima rodada teremos o confronto entre Krasnodar e Rennes, praticamente confronto direto entre as duas equipes pela vaga da Europa League, por quem irá disputar a vaga na Europa League. Krasnodar joga em casa, então tem essa vantagem, mas a equipe do Rennes é melhor. E no outro jogo teremos o confronto dos dois líderes, Sevilha enfrentando o Chelsea na Espanha. Um confronto direto pela liderança do grupo, um jogo de 6 pontos para as duas equipes, até porque quem vencer este jogo ficará em primeiro do grupo. Ou, se persistir um empate, por critérios de desempate, o Chelsea fica em primeiro. Vai ser um excelente jogo, principalmente porque são duas equipes que vivem um ótimo momento, são equipes ofensivas, que jogam futebol ofensivo. Então veremos qual das duas equipes, Sevilha ou Chelsea, vai ficar com a liderança nesta próxima rodada. Pelo grupo F, tivemos o confronto entre Borussia Dortmund e o Clube Brugge. O Borussia venceu seu jogo facilmente por 3-0, com 2 gols de Haaland e 1 gol de Sancho. Uma ótima vitória, uma vitória maiúscula da equipe do Borussia, que jogou melhor, controlou totalmente os 90 minutos, as ações do jogo, controlou a posse de bola, teve mais de 60% de posse de bola, mais de 20 finalizações, contra apenas 2 da equipe do Brugge. O Borussia jogou demais, mereceu a vitória, merecia até ter ganhado demais, teve mais chances de marcar o quarto,
quinto, merecia ter uma goleada maior, mas venceu por 3-0. Mas aqui, precisamos falar dele, Haaland. Com os 2 gols marcados neste jogo, Haaland chegou a 16 gols em 12 jogos pela UEFA Champions League. Ou seja, Haaland tem apenas 12 jogos e marcou 16 gols. Parando para pensar, não são muitos gols, né? Você olhando dentro da competição, pode até não ser, aparentemente, uma marca histórica. Mas Haaland deixou para trás na artilharia da Champions jogadores como Ronaldo Fenômeno, que não ganhou a competição, mas é o Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane, que já ganhou a competição, Davi Villa, que já ganhou a competição também, Adriano e Klose. Ou seja, com apenas 12 jogos, Haaland ultrapassou esses 5 jogadores na artilharia da Champions. E assim, cara, é uma parada assustadora, assim, não tem como você olhar pra isso e não falar disso. A gente tá olhando hoje em dia vivendo uma fase muito ofensiva do futebol. Talvez a fase mais ofensiva da história do futebol. E a gente tá vendo um cara de 20 anos, que tem o Haaland, sendo uma máquina de fazer gols. Pode não ser o atacante mais brilhante, mais talentoso, pode não ser craque, e possivelmente não vai ser o maior atacante ou o melhor atacante de todos os tempos. Mas é um cara que exerce a sua função com uma eficiência absurda, com uma eficiência assim extraordinária e assustadora. Então assim, a gente tá falando de um jogador de 20 anos que tem tudo para evoluir seu futebol, tem tudo para ir num clube que vai fornecer muito mais engajamento, muito mais poder para ele aumentar seus números, e ele vai jogar mais. Por exemplo, o Borussia Dortmund entra na Champions League não como favorito. E Haaland, com apenas 20 anos, possivelmente ainda vai jogar no clube maior, com poder financeiro maior, um clube mais gigante, de primeira prateleira. Ele vai jogar mais, vai disputar muito mais jogos, vai ter muito mais oportunidade de fazer gols. Sim, cara, é um jogador de 20 anos, com números impressionantes, chega a ser até assustador, um garoto com 12 jogos marcar 16 gols e passar caras consagrados como Ronaldo, Zidane, próprio Adriano, Klose, artilheiro de todas as Copas. É um jogador para ficar de olho, para abrir o olho, porque a gente pode estar falando, talvez, eu não estou dizendo o que vai ser, mas talvez pode só ser um cara, talvez chegue entre os maiores artilheiros da Champions, assim, então, tá aí. Haaland já deixou de ser promessa e é uma realidade. Pelo outro jogo do grupo, a Lazio venceu por 3-1, com 2 gols de Immobile e 1 gol de Parolo. Já pelo lado do Zenit, Dzyuba descontou. Uma ótima vitória, uma vitória tranquila da equipe da Lazio, apesar do jogo equilibrado. Foi um jogo muito equilibrado, mas a Lazio venceu muito bem a sua partida em casa. E precisava do resultado, até porque o Borussia ganhou a sua partida. A tabela ficou o seguinte: Borussia Dortmund em primeiro com 9 pontos, Lazio em segundo com 8 pontos, Clube Bruges em terceiro com 4 e por último, em quarto colocado, o Zenit com apenas 1 ponto. Teremos aqui, como já era para mim este grupo mais equilibrado da Champions League, teremos aqui confrontos importantíssimos, praticamente de 6 pontos, que irão definir os classificados e principalmente os primeiros colocados. Porque na quinta rodada teremos o confronto direto, nesta rodada agora, entre Borussia Dortmund e Lazio. O jogo é na Alemanha, e o Borussia precisa da vitória para garantir a sua classificação e também garantir a primeira colocação do grupo. A Lazio vai tentar buscar uma vitória. E será um jogo muito equilibrado, até porque as duas equipes têm um elenco muito parecido, com grandes jogadores e com grandes centroavantes. Teremos um confronto entre Haaland e Immobile. Haaland, essa máquina de fazer gols, e Immobile, que foi o chuteira de ouro na temporada passada. No outro jogo, teremos Clube Bruges e Zenit. O Clube Bruges joga em casa, é o favorito, provavelmente, e também precisa da vitória, tentará ganhar para tentar beliscar, talvez, a segunda colocação do grupo. E o Zenit vai tentar ganhar o jogo para tentar buscar uma vaga na UEFA Europa League. Mas vamos ver, este confronto do Borussia Dortmund e Lazio promete. Pelo grupo G, tivemos o confronto entre Dinamo de Kiev e Barcelona. O Barça teve uma vitória tranquila, venceu por 4-0, com 2 gols de Bert White, 1 gol de Griezmann e 1 gol de Serginho Dest. Uma vitória fácil do Barcelona,
que nem precisou contar com Lionel Messi, que foi poupado do jogo para vencer a sua partida. E principalmente porque o Barcelona e a Juventus também garantiram as suas respectivas classificações para as oitavas de finais. O Barça, com a vitória de 4-0, manteve a sua primeira colocação do grupo, com 100% de aproveitamento, 4 jogos e 4 vitórias. E é muito engraçado isso, né? Porque o Barcelona, na Champions League, está jogando um excelente futebol. Não perdeu nenhuma. Já no Campeonato Espanhol, o Barcelona é muito inconsistente. O Barcelona não está nem entre os primeiros 5 colocados no Campeonato Espanhol. É uma temporada muito atípica do Barcelona. Isso se deve ao fato do Barcelona estar tentando se renovar. Após vários jogadores saindo, aquela polêmica do Lionel Messi querendo sair do clube, mas o clube não liberando. Então uma temporada muito atípica para a equipe do Barça. Pelo outro jogo, a Juventus teve trabalho para vencer o seu jogo por 2-1 em casa contra o Ferencváros. A Juventus saiu atrás, saiu perdendo, o gol do Izuni, mas Cristiano Ronaldo e Morata viraram a partida para a Juve. Um jogo muito atípico, um jogo muito complicado para a Juventus. Não parecia ser, no papel, até porque a Juventus tem muito mais elenco que o Ferencváros, mas a Juventus vive uma fase ruim. Uma fase também muito consistente, com um time limitado, um clube que pouco constrói, um estilo de jogo ainda não convincente de Andrea Pirlo. Então a Juventus está tendo muita dificuldade, está tendo muito trabalho para construir jogadas, para definir a melhor formação, para fazer excelentes jogos. E depende muito do seu craque Cristiano Ronaldo, que mais uma vez marcou um gol. Essa máquina de fazer gol chamada Cristiano Ronaldo. O grupo ficou assim, a tabela de classificação. Barcelona em primeiro com 12 pontos, Juventus em segundo com 9 pontos, Dinamo de Kiev e Ferencváros em terceiro e quarto colocado com 1 ponto. E aqui, o Dinamo de Kiev fica em terceiro por critérios de desempate. Na próxima rodada teremos o confronto entre Ferencváros e Barcelona. Barcelona tentando ganhar para permanecer na primeira colocação e também para manter o 100% de aproveitamento. E o Ferencváros vai tentar beliscar uma vaga na Europa League. No outro jogo, teremos a Juve enfrentando em casa o Dinamo de Kiev. A Juve precisa da vitória para tentar alcançar a equipe do Barça, mesmo que o Barça não tropece nessa rodada, mas na última rodada a Juve enfrenta um confronto direto à equipe do Barça pela disputa de primeiro lugar do grupo. Mas veremos o que vai acontecer. São dois clubes que estão vivendo momentos ruins, momentos muito inconsistentes, mas o Barcelona na Champions League está jogando muito bem e tem 100% de aproveitamento. Vamos ver o que vai acontecer nessas duas últimas rodadas deste grupo. Pelo último grupo, o grupo H, tivemos o confronto entre Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig. O Paris Saint-Germain venceu por 1-0 com um gol de pênalti marcado por Neymar, mas o Paris Saint-Germain fez uma partida desastrosa. O Red Bull Leipzig jogou muito melhor que o Paris Saint-Germain. Parecia que o time alemão estava jogando em casa, principalmente no segundo tempo, quando o Red Bull dominou todas as ações do jogo, dominou a posse de bola, dominou as finalizações e só pecou no último passe, no último chute, no capricho. Porque foi uma partida extraordinária da equipe alemã e uma partida horrorosa da equipe do Paris Saint-Germain. Aí você me pergunta, tá, mas os craques do Paris Saint-Germain estavam jogando? Sim, Neymar, Mbappé e Di Maria estavam jogando. E, nem por isso, o Paris Saint-Germain conseguiu construir. O Paris Saint-Germain teve pouca oportunidade de gol, ficou pouco com a posse de bola e viu o Red Bull Leipzig comandar o jogo, principalmente na segunda etapa, onde praticamente era um time ataca e outro se defendia. Um time assiste e o outro joga. Apesar da vitória, marcada pelo gol de pênalti do Neymar, que para mim não aconteceu, o Paris Saint-Germain respirou um pouco mais no grupo. Até porque, na rodada passada, o Manchester United tinha perdido o jogo para o Başakşehir. Mas nessa rodada, o Manchester United venceu a sua partida. O Manchester United venceu em casa o Başakşehir por 4-1. Os gols foram marcados por Marcus Rashford, Daniel James e 2 gols de Bruno Fernandes, pelo lado do United, e pelo lado do Başakşehir, Turuk marcou. Uma vitória confortável da equipe do United, principalmente porque precisava, após a derrota no jogo anterior contra o próprio Başakşehir. O grupo ficou assim: Manchester United em primeiro com 9 pontos, Paris Saint-Germain em segundo e Leipzig em terceiro com 6 pontos, e por último Başakşehir
com 3 pontos. Aqui, o Paris Saint-Germain está na frente do Red Bull Leipzig por critérios de desempate e respira um pouco mais no grupo. Porque se o Paris Saint-Germain empatasse ou perdesse esse jogo, iria se complicar muito mais. Até porque, nesta rodada agora, o Paris Saint-Germain enfrenta fora de casa a equipe do Manchester United. O Manchester United só depende de si para se classificar. Ganhando, ou até mesmo empatando, o Manchester United já se classifica. O Paris Saint-Germain vai precisar urgente da vitória. Até porque, no outro jogo, o Red Bull Leipzig vai enfrentar o Başakşehir fora de casa. Apesar do jogo ser na Turquia, o Red Bull Leipzig é muito favorito e provavelmente vai garantir os 3 pontos. Ou seja, se o Paris Saint-Germain não ganhar do Manchester United e o Red Bull ganhar, aqui eu estou usando as duas vitórias, o Manchester United vencendo o próprio Paris Saint-Germain e o Red Bull Leipzig vencendo o Başakşehir, o Paris Saint-Germain vai ficar com 6 pontos, o RB Leipzig com 9 e o Manchester United classificado com 12. E na última rodada, o Manchester United já estará classificado, poderá poupar alguns jogadores e o Red Bull Leipzig só precisará de um empate para se garantir. Veremos. É papo aqui para ficar de olho porque o RB Leipzig pode tirar a classificação do Paris Saint-Germain. Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise dessa quarta rodada, passando para vocês um pouco de cada clube, de cada jogo. Também aí vou passar agora para todos para relembrar todos os jogos dessa quinta rodada. Então, os jogos de terça, os jogos de amanhã, teremos Lokomotiv Moscou contra Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk e Real Madrid, Atlético de Madrid e Bayern, Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão, Porto e Manchester City, Olympique de Marseille e Olympiacos, Atalanta e Midland e Liverpool e Ajax. Nos jogos de quarta-feira, depois de amanhã, teremos Krasnodar e Rennes, Başakşehir e Leipzig, Sevilla e Chelsea, Borussia Dortmund e Lazio, Clube Brugge e Zenit, Ferencváros e Barcelona, Juventus e Dinamo de Kiev e também, por fim, Manchester United e Paris Saint-Germain. Estes serão os jogos desta quinta rodada e também, após a quinta rodada, teremos mais uma análise aqui no canal BD Futebol. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha, sua curtida. Também não se esquece de se inscrever no canal. Ativa a notificação do sininho para você não perder nenhum conteúdo do BD Futebol. Comenta aqui o que você achou desta quarta rodada, o que você espera da quinta rodada da Champions, qual clube está te decepcionando, qual clube ainda vai surpreender nesta edição. Enfim, só para relembrar, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, Manchester City, Sevilla e Chelsea já garantiram suas vagas para as oitavas de finais. Enfim, também compartilhe o conteúdo, pega o link deste podcast, espalha nos grupos de WhatsApp, redes sociais, manda para amigo, para amiga, para família, enfim. Eu me despeço de vocês, pessoal. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.